E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com o último vídeo da série Manobras Longas de Cavalo. A ideia desse vídeo é mostrar exemplos de quando não é tão bom assim fazer isso, né? E só vamos recapitular. Normalmente é posições mais abertas, posições que o adversário tem contra-jogo, é mais difícil que essas ideias mais longas funcionem. Tem que ficar bem atento a isso. Porque quando a gente aprende um conceito novo, bacana, a gente tende a querer aplicar. E isso pode dar muito errado se a posição não for o que necessita para dar certa manobra, né? Então, vamos começar com um exemplo bem extremo. Essa posição aqui, depois de cavalo G3 para as brancas, o centro totalmente aberto, os lados nem terminaram o desenvolvimento, e às vezes o jogador de negras pensou, tá, eu vejo esse meu cavalinho de C6, ele está restringido pelo peão branco de C3, o que é bem verdade, o cavalo de C6 não tá brilhante. Só que a posição está totalmente aberta, mas o cara não, eu quero melhorar meu cavalo. Aí ele vai lá e joga cavalo D8 para tentar colocar ele em E6 e talvez ir para F4, algumas ideias assim. Até faz algum sentido. A questão é o tempo, né? O branco, por exemplo, joga cavalo E4, captura de bispo, ameaçou o peão de H7, H6, aí H3, só tem uma casa para o bispo, e aí, por exemplo, bispo F4. As brancas estão desenvolvendo todas as peças com um ganho de tempo, praticamente, e o cavalo de D8 nem conseguiu ir para onde ele queria. Resultado, essa posição, as negras estão quase perdidas, estão muito subdesenvolvidas e provavelmente vai cair algum material antes que o negro consiga se resolver. Quando na verdade, quando a gente volta na posição depois de cavalo G3, o preto tem que respeitar alguns princípios básicos de abertura, de desenvolvimento, né? Puxar a torre para o centro, ganhando um tempo no bispo de C4, depois tentar botar a torre de F no jogo, talvez esse bispo aqui de E que está na coluna aberta tenha que ser movido, e só depois, talvez, pensar na melhora do cavalo. É uma questão de prioridades, você não tem tempo de fazer isso em posições que está acontecendo muita coisa. O segundo exemplo, e esse eu acho bem mais interessante, é um dos meus preferidos, é a posição aqui vem depois de H3, partida entre Onichuk e Lenier Domingues. As pretas acabaram de jogar agora cavalo D6. Teoricamente, esse é considerado uma casa excepcional para o cavalo nessa estrutura, porque ela não só está de olho na frente, como evita a única ruptura, bom, as duas, né? Tanto E4 quanto B5, o cavalo em D6 está perfeito para dificultar essa ruptura. Por outro lado, o preto não tem um plano muito ativo, né? Avançar o peão de F com esse cavalo branco em E5 parece algo temerário realmente. Mas o branco queria ganhar e Bolo tentou pensar num plano como ele vai evoluir. E ele gastou o tempo e jogou o cavalo D3. Claramente a ideia dele é jogar cavalo B2, cavalo D1, cavalo C3 e depois romper com B5, fazendo um ataque da minoria, e as suas peças, as duas torres, a dama vão ter alguma função. A pergunta é, você de negras, como é que você acha que você deveria reagir a esse plano? Na minha opinião, o Lenier tomou uma decisão brilhante, mas vale a pena dar uma pensada. E aí, pessoal, chegaram a alguma conclusão? Eu acho que assim, o preto sair no contra-jogo total na ala do rei é prematuro, porque o cavalo branco pode mudar de ideia e voltar para E5. Ao mesmo tempo, o preto não tem um plano ativo para fazer. Só que ele percebeu que essa manobra longa de cavalo, em algum momento quando o cavalo chegar em D1, ele vai estar muito mal posicionado. E é nessa hora que eu quero abrir a posição. Então o Lenier joga rei G7, não quero nada com nada, aí cavalo B2 e rei G8. Como se estivesse oferecendo empate. Você volta o cavalo, eu vou com o meu rei, ninguém quer nada. O Onichuk queria ganhar, jogou cavalo D1, só que nesse exato momento o cavalo agora está a 3 lanças da casa de E5. Ele jogou F5 exclama. Brilhante. E não tem tempo. A ideia das pretas é romper com F4 e tentar contra-jogo nesses peões fracos. E o branco não tem como evitar. Na partida foi jogado o cavalo B2, F4, E por F4 dama F6. Eu imediatamente vou recuperar um dos peões e as negras estão melhores. Talvez um pouco melhor fosse jogar cavalo C3, F4, tomar de peão, dama F6. Ataquei os dois, cavalo E2 defende. E aí só que o preto joga torre E4, depois vem contra a torre. Eu tenho ideias de cavalo C4, cavalo F5, até avançar o peão de H até H4 pode ser uma ideia.
o branco não tem plano ativo, a ruptura B5 não existe mais, você está preso na defesa dos seus peões. Ok, as brancas têm um peão a mais, mas só as negras têm ideias de vitória. E na partida terminou empate, mas o René teve boas chances. Isso porque o branco nem jogou a melhor defesa. Mas enfim, isso é só um pequeno, não um puxão de orelha, mas só para vocês ficarem atentos que os conceitos são super interessantes que a gente pode aplicar no xadrez, as ideias posicionais, mas tem que respeitar a posição. Tem posição que a gente consegue fazer tudo que a gente quer, mas tem posições que o adversário não vai permitir. E se a gente for muito inocente ou muito cego na nossa ideia, a gente pode se estrepar no meio do caminho. Bom, é isso, pessoal, e espero voltar depois com algum outro tema. Até mais.